Aleluia. A paz do Senhor, irmãos. Boa noite a todos. Glória a Deus que você veio estar na casa do Senhor. Abra comigo a sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, versículo 15. Se tiver alguém em pé aí, sem cadeira, tem uma cadeira aqui na frente. Filipenses capítulo 2, versículo 15, a qual nós iremos ler. Enquanto você acha, nós estamos aqui na sequência, irmãos, de sermãos da carta de Paulo aos Filipenses. Já falamos do capítulo 1, capítulo 2, e iremos dar sequência em nome de Jesus. A minha tradução diz assim, Filipenses capítulo 2, versículo 15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Feche seus olhos, pode se assentar, mantenha sua Bíblia aberta. Nós iremos orar. Pai, nós te agradecemos por tudo, pelo louvor, pela oferta, por tudo que o Senhor nos proporcionou. Oramos o Senhor para que o Senhor fale conosco, fale com a tua igreja, Deus, para a glória do teu santo nome. Amém. Irmãos, nós iremos fazer nessa noite, antes de começar a entrar no versículo a qual nós lemos, uma pequena recapitulação, ou recapitular alguns pontos aqui, que Paulo vai dizer, ou vai nos instruir, no capítulo 2. Paulo inicia essa carta aqui, irmãos, no capítulo 2, tratando de alguns problemas que aquela igreja estava passando. Alguns problemas entre alguns irmãos. Um desses problemas é que os irmãos estavam com dificuldade em relacionar uns com os outros. Havia ali um problema de unidade, de humildade, e de interesse somente pessoal e não pelo outro. Paulo então vai exortar, através do exemplo de Cristo, a partir do versículo 5, a eles terem agora unidade, humildade e sacrificarem em prol do outro. Logo em seguida, o versículo 12, Paulo vai dizer para eles continuarem obedecendo a Deus, mesmo Paulo estando ausente, mesmo Paulo não estando presente, para também eles desenvolver a salvação deles, porque embora eles tivessem sido justificados de uma vez só, salvos da condenação do pecado, eles precisavam desenvolver a vossa santificação, precisavam procurar a Deus, precisavam ter comunhão com Deus, porque naquele grande dia, o dia de Cristo, eles seriam glorificados, porque Deus é quem tem efetuado tanto querer como realizar neles. Aí chegamos aqui no versículo 14 e 15, e a partir do versículo 14, Paulo vai listar algumas características que aquela igreja deveria ter. Por isso o tema ali proposto, características de um cristão. Você já deve ter visto no supermercado ou em casa mesmo que um produto alimentício no seu rótulo contém suas especificações ou suas características. As suas características descrevem do que ele é feito, o que ele contém. Na embalagem consta se o pão é integral ou não, se o refrigerante é zero ou com açúcar, se o chocolate é ao leite ou amargo. Então, característica é aquilo que é capaz de caracterizar, especificar, determinar ou qualificar algo ou alguém. E é essa ideia que Paulo quer passar para essa igreja. É essa ideia que Paulo quer orientar a igreja, a ter características de um cristão. E Paulo lista ela logo aí no versículo 14. Olha aí para a sua Bíblia. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Olhe para cá. A primeira coisa que Paulo instrui eles, fazer
todas as coisas sem murmurar e sem contenda. Essa palavra todas as coisas encabeça um mandamento de Paulo. Encabeça dizer, pratique todas as coisas, façam todas as coisas, sem murmuração, sem contenda. A ênfase aqui de Paulo é sobre todas as coisas, uma declaração ampla, abrangente, que engloba o que Deus nos chama a fazer nessa vida. Não há nada em nossa vida que não esteja incluído nessa frase de Paulo. Tudo que os filipenses fossem fazer, deveriam fazer sem murmurar. A palavra murmurar aqui significa reclamar ou resmungar. A expressão se refere a queixas. Então Paulo está dizendo que os filipenses deviam fazer todas as coisas, sem murmurar, sem reclamar ou resmungar. Um exemplo claro de murmuração que nós vemos na Bíblia é em Êxodo, no livro de Êxodo, quando Moisés é chamado por Deus para libertar o povo. Nós sabemos que o povo de Israel está no Egito, e ali eles estão murmurando. Então o Senhor envia Moisés e tira o povo dali. Logo em seguida o povo continua murmurando, porque estava faltando comida, e aí Deus manda o maná, e o povo continua reclamando. Nós vemos que nesses 40 anos, nesse processo, de Israel sair do Egito até a terra prometida, eles murmuraram muito contra Deus, e os líderes a qual Deus tinha levantado, mesmo Deus os guiando, mesmo Deus os orientando, mesmo Deus sendo a provisão deles, eles murmuraram. E aqui, irmãos, há um grande desafio para nós, crentes, cristãos em Cristo, para praticarmos todas as coisas da nossa vida sem murmurar. E todas as coisas, como eu disse antes, engloba tudo o que fazemos, tudo o que praticamos no nosso dia a dia, engloba nosso serviço, todas as coisas engloba nosso chefe sem murmurar, ou sem murmurar contra a sua esposa, contra o seu marido, dos seus filhos, da sua casa, ou murmurar até contra Deus. O que Deus realmente deseja de nós e para nós é que em todas as áreas devemos procurar nos parecer com Ele e aprender com o grande exemplo dele. Nós vemos aqui, Paulo relata para nós, que Jesus não reclamou, que Jesus não murmurou do seu trabalho árduo de viver na terra e ser crucificado. Em momento algum ele reclamou. Devemos então seguir os seus passos, por mais que às vezes são difíceis, por mais que às vezes é complicado. Não devemos murmurar, mas devemos apresentar ao Senhor. Paulo disse isso aqui no capítulo 4, versículo 6, ele diz, não andeis ansioso por coisa alguma, e ele diz, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas súplicas, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Então em tudo que nós formos fazermos, em vez de reclamarmos, temos a condição de chegar até a Deus, de apresentar a Deus em oração. E Paulo continua, eles deveriam fazer tudo sem contenda. Olhe para cá. Essa palavra, querido, contenda, descreve as disputas e debates inúteis, ou às vezes até mal intencionados. As contendas geralmente são produtos de um espírito litigioso, que sente a necessidade de questionar continuamente, em especial o que é feito na igreja, sem apresentar ajuda. O indivíduo só quer questionar, só quer contender, mas em momento algum quer trazer uma ajuda ou uma solução. E era de fato o que estava acontecendo nessa igreja. Alguns irmãos com briga, com dissensões, contenda uns com os outros, só queria criar contendas e mais rixas, só queria criar debates inúteis. Havia ali uma contenda entre o grupo de Evódia e o grupo de Síntique. Mas isso para Paulo era inadmissível, tanto que ele vai exortar ambas publicamente aqui na carta. Muitos querem servir a Deus, contendendo com os outros, sempre criando rinchas, discussões vãs, que não levam a lugar nenhum, a não ser a própria contenda.
E eu te digo nessa noite, com todo carinho e amor, sempre mesmo que você for criticar alguma coisa na igreja, ou algum irmão, ou em qualquer lugar, sempre faça com amor. Sempre faça não querendo desmotivar o outro, e sim trazendo uma maior edificação. Junto da crítica, traga sempre uma solução, uma melhoria. Não critique somente para criticar, porque isso é contender, não vai ajudar em nada, só vai dar discussões. Lembre-se, meu irmão, que Jesus nos chamou para amar como Ele amou, servir como Ele serviu e andar como Ele andou. Temos um padrão a seguir, temos características para ser mostradas, e uma delas é fazer todas as coisas sem contenda e sem murmuração. Segunda, versículo 15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandecei como luzeiros no mundo. Olhe para cá. A segunda característica que o texto nos informa de um cristão é que ele deve ser irrepreensível e sincero. Agora nós vemos o apóstolo Paulo detalhar que a salvação é demonstrada por meio de uma conduta irrepreensível e sincera. A igreja dos Filipenses deve se tornar irrepreensível. A palavra usada por Paulo aqui expressa o que o cristão deve ser no mundo, irrepreensível. Trata de como viver a vida cristã no mundo. Não significa sem pecado, mas sem defeito moral, óbvio, ou uma falha ética evidente. A vida dos filipenses deve ser de tanta pureza que ninguém encontre algo neles que se constitua uma falta grave. O chamado de Paulo para essa igreja e para nós é que eles devem ser puros, não apenas dentro da igreja, mas viver uma pureza que seja vista por todos lá fora da igreja. Os filipenses deveriam refletir o caráter do seu pai, a ponto de viver de tal maneira que ninguém lhe possa apontar o dedo, que ninguém lhe possa acusá-lo. Deveria ser irrepreensível, ter uma conduta imaculada. E Paulo diz ainda que os cristãos de Filipenses têm que ser sinceros. E essa palavra sincero, no grego, no original, é akeraios. Ela expressa, querido, o que o cristão é em si mesmo. Isso é, as pessoas deveriam olhar para a igreja e ver a sinceridade estampada na cara da igreja. Essa palavra significa literalmente sem mescla, não adulterado. Essa palavra era usada naquele tempo para referir ao vinho puro, à água pura, o leite puro, sem mistura, sem adicional. Essa palavra também era usada para falar do ouro puro, do bronze puro, do metal sem impureza. Então, Paulo apresenta para os filipenses que a vida deles deve ser sem mescla, deve ser limpo, deve ser puro, sem contaminação, mesmo vivendo em uma geração pervertida e corrupta. E esse é o grande desafio para nós, para mim e para você, que devemos viver de maneira irrepreensível e sincera, não somente aqui dentro da igreja, não somente dentro da nossa comunidade. Pelo contrário, temos que ser irrepreensível e sincero no mundo, onde o povo é perverso, é corrupto, onde o povo acha que tudo é normal, onde tudo pode, onde cada um vive de acordo com a sua cabeça, onde não há moralidade. É lá que precisamos ser sincero e irrepreensível. Onde as pessoas fazem de tudo para obter lucro de maneira ilícita, onde uma pessoa acha vantagem passar a perna no outro.
É por isso que eu e você precisamos ser irrepreensíveis e sinceros. Precisamos ser puros, sem mancha, sem contaminação, para que todos vejam Cristo em nós, vejam Cristo em você. Essa é a nossa característica. Isso é o que nos separa e nos qualifica daqueles que não são do mundo. É por causa dessa desordem do mundo, é que nós cristãos temos um chamado para não viver uma vida cristã dentro aqui de uma estufa espiritual, não. Nem é talvez dentro de uma redoma, de um vidro, ou entre quatro paredes somente, não. O chamado de Deus para a minha vida e para a sua é para sermos irrepreensíveis e sinceros. É lá no meio da geração corrupta, é dessa geração que acha que é tudo normal, é lá que precisamos demonstrar Cristo verdadeiramente. É ir na contramão, querido, dessa sociedade torta e caída. É ser chamado muitas das vezes de careta, de quadrado, e não se importar. Importa para nós viver para o Senhor, importa viver uma vida pura, uma vida sincera, uma vida sem contaminação. Importa para nós de fato, naquele grande dia, o Senhor dizer: filho meu, vinde bendito, e não dizer para nós: aparta de mim porque eu não te conheço. Te digo com toda certeza, meu irmão, naquele grande dia, todo o nosso esforço de querer ser irrepreensível e sincero vai valer a pena. Vivemos no mundo, mas não somos do mundo. Vivemos no mundo, mas não nos deixamos contaminar pelo mundo. Pelo contrário, é nosso dever, é nossa obrigação, é nossa característica influenciar o mundo com o nosso testemunho, com a nossa conduta, com a nossa vida. Graças a Deus que você está aqui hoje, aprendendo, ouvindo, que precisamos ser irrepreensíveis e sinceros, que seremos indesculpáveis. E é nesse mundo que o Senhor nos chama para ser diferentes. É nesse mundo que o Senhor nos chama para ter características de um verdadeiro cristão. É nesse mundo, querido, que precisamos ir. Terceira característica, versículo 15, final do versículo: na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Terceira característica, aquela igreja precisava ser luz. Olhe para cá. Nesse contexto a qual Paulo anuncia que a igreja dos Filipenses estava, de uma geração pervertida e corrupta, é que os filipenses de fato são chamados para resplandecer como luzeiros neste mundo. E essa palavra que Paulo usa aqui, luzeiros, é a mesma usada por Moisés lá em Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 14, para referir-se ao sol, à lua e às estrelas que Deus tinha criado e espalhado pelo universo. Paulo agora usa a mesma palavra aqui para mostrar o tamanho da responsabilidade que a igreja dos Filipenses tinha, de ser luzeiro, de brilhar para o mundo. Paulo está deixando claro que aquela igreja tinha uma função como o sol, a lua e as estrelas, de não brilhar para si mesma, mas sim brilhar para prover luz ao mundo, para clarear o mundo. A grande ideia de Paulo aqui com respeito a essa igreja é que os filipenses não podem brilhar para eles mesmos, mas sim brilhar para este mundo corrupto, brilhar para clarear a escuridão, brilhar para que as pessoas que estão na escuridão vejam luz. William Hendricks, um comentarista bíblico, no seu comentário sobre a carta de Paulo aos Filipenses, ele diz algo para nós extraordinário, fantástico. Ele diz assim: como as estrelas
espanta a escuridão física, assim os crentes cristãos afastam as trevas espirituais e morais. Como as estrelas iluminam o firmamento, assim os crentes iluminam os corações e vidas dos homens. Toda igreja é uma casa de luz em lugar de trevas. Quanto mais escuro estiver o lugar, mais luz é necessária, mais a igreja precisa estar presente. E eu preciso deixar claro para você nessa noite que a igreja sou eu, é você, somos nós, no coletivo ou no individual. Então essa responsabilidade de ser luz em meio às trevas é nossa, é minha, é sua. Esse é o nosso dever, esse é o nosso papel, essa é uma das nossas características como salvo em Cristo, de sermos luz em meio às trevas. Quando Jesus diz, em Mateus 5, que somos sal e luz, nós vemos que a força dessas ilustrações que Jesus usa está nas diferenças, porque se o sal não tiver sabor e a luz não tiver claridade, eles não têm função nem utilidade. Como cristãos nascidos de novo, somos luz do mundo e sal da terra, só quando somos diferentes da cultura que nos rodeia. E eu te dou um exemplo disso. As pessoas ao nosso redor acham que ganhar dinheiro ilicitamente é normal. Acha que uma mulher bonita passar e um homem desejar ou fazer piadas imundas é normal. Acha que no namoro, ele ter relação sexual antes do casamento é a coisa mais normal. Acha que a moça não tem que se preservar. Acha tudo normal e relativo. Mas nós, cristãos, somos diferentes. Somos diferentes dessa cultura. Se não somos, deveríamos ser dessa cultura que é dita e empregada pelo mundo, porque de fato Cristo transformou as nossas vidas, e então somos luz porque não compactuamos com aquilo que eles fazem, com aquilo que eles dizem. Porque agora que sou crente, eu tenho que segurar a minha onda. Eu não posso olhar para a mulher que passa ali, eu não posso desejar ela, porque eu sou crente. Eu sou luz em meio à escuridão. Eu não posso ser como o círculo que me roda. Eu não posso ser como aquela turma ímpia e pervertida que tem no meu trabalho, que tem no seu trabalho, que escarnece. Não. Eu não posso ser igual aquele jovem que sai pela noite e fica com várias moças e acha a coisa mais normal. Não. Você é jovem, você serve ao Senhor, você tem um temor, você é luz, você precisa ser diferente. Se lá no mundo, no namoro é normal ter relação sexual antes do casamento, aqui não, aqui é pecado, aqui está errado. Você é luz, querido. Você precisa sair daqui nessa noite entendendo isso, a sua responsabilidade de ser luz em meio às trevas. Não somente não vai adiantar nada você vir à igreja e não ser luz, e não ser diferente dessa sociedade corrompida e torta. De fato, querido, precisamos resplandecer a luz de Cristo em nossas vidas, de tal modo que as outras pessoas não poderão conviver conosco sem conhecer o Evangelho. A nossa conversa deve ser de tal modo que todos ao nosso redor percebam com clareza quem nós servimos, quem é o seu Deus, quem você adora. As pessoas precisam ver em nós a imagem de Jesus refletida nas nossas atitudes diárias. É nosso dever, se é nosso dever ser luz para guiar as pessoas até Cristo. Nós precisamos ser como um farol de um carro
que no meio da escuridão vai clareando para o motorista conduzir o carro. Nós somos essa luz. Nós somos essa luz que clareia o caminho de muitas pessoas para levar até a Cristo. Nós somos essa luz. Esse é o nosso dever. Como aquela igreja de Filipenses tinha essa responsabilidade naquele período. Nós hoje, você aqui do Industrial, você que me ouve, você tem essa responsabilidade, você tem esse dever. Você precisa ser luz, você precisa ser diferente. Ah, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus. No decorrer dessa semana, quando eu estudava esse texto, para ser mais preciso, na sexta-feira à noite, eu meditando e refletindo, depois de ter tomado banho na beirada da minha cama, comecei a chorar compulsoriamente, porque o Senhor tinha me mostrado as minhas mazelas, o que eu precisava mudar com essa palavra. E eu creio que o Senhor te permitiu, você estar aqui nessa noite ouvindo isso aqui, porque você precisa mudar em alguma área da sua vida. Você precisa ser transformado e confrontado nessa noite. Você precisa sair daqui diferente. As pessoas lá no seu serviço precisam saber que você serve um Deus, que de fato você é um cristão genuíno e verdadeiro. Aravassou, levantuim, levantei que amandarabe. Precisamos ser, querido, cristãos de fato. E para nós concluirmos, eu queria te perguntar se você tem feito a diferença no seu convívio. Se você já se perguntou se as pessoas, quando olham para você, jovem, adolescente, homem, mulher, marido, esposa, e veem lá no seu rótulo, na sua vida, as características de um cristão. Você faz todas as coisas sem murmurar, sem contenda. Você, ao invés de agir com falsidade, deslealdade, tenta ser o mais irrepreensível e sincero possível. Você, no meio dessa escuridão que é o mundo, tem procurado ser luz, tem procurado ser puro. Oh, Pai, coloque-se de pé, querido. Oh, Senhor, o Senhor te trouxe aqui, querido, porque Ele te ama. E você precisava ouvir essa palavra. Nós precisamos sair daqui diferentes. Oh, se precisamos. E a palavra é poderosa, não a minha, mas a do Senhor, para ir de encontro a seu coração. Você vai olhar para dentro de você aqui hoje, agora. E vai pensar e vai refletir como tem sido a sua caminhada. Será que você, no seu rótulo, tem características de um cristão autêntico, verdadeiro, que vai morar no céu? Ou você é só mais um que se diz ser crente? Feche seus olhos. Oh, Senhor. Oh, Jesus. Obrigado, Senhor.
Aleluia. Meu irmão, Senhor, se você quiser vir aqui à frente, querido, se você quiser ficar no seu lugar, ajoelhado, em pé, mas se renda ao Senhor. O Senhor nos trouxe aqui para nos mudar, querido. A começar de nós aqui, querido. O Senhor quer mudar as nossas vidas. O Senhor deseja nos tirar, querido, dessa mediocridade, dessa falsa religião, desse falso evangelho, que não muda, que não transforma, não. Deus quer nos mudar essa noite por completo. Você precisa sair daqui com evidências, características de um cristão verdadeiro. Eu não sei o que o Senhor vai fazer no seu coração, mas eu sei que Ele vai fazer. O Senhor vai expor aí para você. A palavra vai penetrar o seu coração e vai te limpar. Se vai. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Nós oramos no nome que é sobre todo nome. Nós oramos no Senhor porque cremos no Senhor, confiamos no Senhor e queremos parecer com o Senhor. Queremos de fato carregar em nosso nome como cristão, Deus, aquilo que é realmente. De fato queremos ser pequenos cristos aqui nessa terra. Então venha com teu Espírito, Deus, venha sondar os nossos corações, venha nos mudar, venha nos, Senhor, fazer luz em meio a essas trevas, Deus. Nós somos essa igreja, Pai, que carece do Senhor, que crê totalmente no Senhor. Por isso oramos, Deus, no teu santo nome, oramos em nome de Jesus.